Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar aqui de um assunto que é específico para quem está no sétimo ou no oitavo ano do Ensino Fundamental 2. É um assunto que abre a parte de álgebra da matemática, tá bom? Em outras palavras, seria assim: é o momento em que a letra começa a aparecer dentro da matemática para substituir números, tá bom? Então vamos lá. O assunto da aula então são as expressões algébricas. E o que são expressões algébricas? São expressões na linguagem da matemática que representam alguma operação entre números. E essa simbologia, essa expressão é em geral formada por letras e números. Então você usa letras e números e escreve alguma operação entre essas letras e números, né? Transformando numa expressão, o que nós chamamos em matemática de expressões algébricas. Então, por exemplo, está aqui. Existe 3x ao quadrado y. Isso aqui é uma expressão. Veja que aqui está um número associado a duas letras, x e y. O fato é que nessa expressão, na verdade, nós temos simbolicamente uma multiplicação de valores. É o 3 multiplicado pelo x elevado ao quadrado, ao expoente 2, multiplicado pelo y, que é uma outra letra. Nessa expressão algébrica, as letras x e y, elas estão sendo usadas para representar algum valor numérico, certo? Então aqui, nessa expressãozinha 3x ao quadrado y, temos uma operação de multiplicação. 3 vezes algum número elevado ao quadrado vezes algum número. Da mesma forma aqui, nessa outra expressão, m elevado ao cubo ny. Também temos aqui uma multiplicação. Um valor m qualquer elevado ao cubo multiplicado por outro valor qualquer n multiplicado por outro valor qualquer y. Então essas três letras estão sendo multiplicadas entre si e as três juntas formam uma expressão algébrica, certo? Em qualquer expressão algébrica, então, nós temos a presença de números e letras. Nessa nessa expressão que está aqui destacada, nesse primeiro exemplo, nós temos a expressão 3x ao cubo y ao quadrado. Então, lembrando que aqui está expressa, na linguagem da matemática, a multiplicação de 3 vezes x elevado ao cubo vezes y elevado ao quadrado. Então, há uma multiplicação de 3 por um determinado valor numérico qualquer elevado ao cubo, multiplicado por outro valor numérico qualquer, diferente do x, né, elevado ao quadrado. Esta expressão algébrica que está aqui, ela é formada então por duas partes. Existe um número, que eu digo que é a sua parte numérica ou coeficiente da expressão. E essa outra parte aqui, que é a parte literal, porque é formada por letras. Então, toda expressão algébrica, ela é formada por uma parte numérica, coeficiente numérico, e uma parte literal. E a expressão toda
indica uma multiplicação desses valores. Isto é uma expressão algébrica. Observe que essa expressão aqui, do exemplo, assim como aquelas 3 outras lá de cima, elas são expressões únicas, é uma expressão só. Ela não está sendo nem somada, nem subtraída, nem multiplicada, nem dividida por outra expressão. Ela é uma expressão só. E isso é importante, porque quando a expressão algébrica é única como essa aqui, ela recebe um nome especial. Mas vamos caminhar devagar. Se a expressão algébrica, que pode ou não formar uma operação entre si, quer dizer, se existem expressões algébricas e essas expressões algébricas podem ser únicas ou formar operação entre elas, né? Essas expressões algébricas vão ser chamadas ou de monômios ou então de polinômios. Então vamos ver como é que é isso. Se a expressão é única, como do slide anterior, essa é uma expressão só, esta é uma expressão só. Então, se a expressão algébrica ela é única, ou seja, ela não está formando operação com outra expressão, então essa expressão recebe o nome de monômio. Todas as expressões únicas são monômios. Agora, se eu tiver vários monômios adicionados entre si, ou subtraídos, ou multiplicados, ou divididos uns pelos outros, então eu tenho o que nós chamamos de polinômios, mais de uma expressão operadas entre si. Quer dizer, são vários monômios operados entre si, como o exemplo aqui, por exemplo, ó, aqui nesse primeiro. Este monômio, 4x ao cubo, está sendo subtraído dele outro monômio, que é x ao quadrado. E ao resultado dessa subtração está sendo somado outro monômio, que é 6x. E de tudo isso, subtraído 1. Então, essa conta toda que está aqui, formada por mais de um monômio, é um polinômio. Vários monômios, polinômio. Aqui, outra expressão. Em particular, essa que eu estou passando agora com o mouse por ela, com o cursor por ela, ela só tem duas, tá vendo? Dois monômios. Então, normalmente a gente chama de binômio, mas não deixa de ser polinômio, tá? Então, essa é a diferença entre monômio e polinômio. De qualquer maneira, monômios e polinômios são expressões algébricas formadas por letras e números, ok? Olha lá. O que é grau de um monômio? Grau é o que nós chamamos, o nome que nós damos para o maior expoente de uma letra, uma variável, uma letra que varia de valor, né? Caso ela seja única na expressão. Então, se uma expressão algébrica, pode ser monômio ou polinômio, ela tiver uma letra só envolvida, nós dizemos então, né, que o grau desse monômio ou desse polinômio é o valor do maior expoente que essa variável ou essa letra tem dentro do monômio ou do polinômio. Exemplo: este polinômio aqui, tá vendo? Ele tem apenas uma variável, uma letra que varia, que é a letra M, ó, que é a única letra que está envolvida nesse polinômio, certo? Então, M é a variável que está envolvida e ela é única, não tem outra letra, só a letra M. E veja que das letras M que estão nesse polinômio aqui, o maior expoente é o 3.
né? Dentro da letra m, temos m elevado a 2 e m elevado a 3. Então, o maior expoente é 3. Dessa forma, eu digo que esse polinômio, que só tem uma variável, né? O maior expoente dele é 3. Então, é uma expressão do terceiro grau. Tá certo? Na verdade, nós vamos ver uma variação a esse respeito aí nos polinômios, que mais para frente nós vamos ver. Mas, de modo geral, quando a gente vê uma expressão polinomial e a variável tem as potências são em ordem decrescente, assim, né? M ao cubo, depois m ao quadrado, depois m elevado a 1, etc. A gente batiza o grau dela como o maior expoente lá, certo? Pode ser também a soma dos expoentes das variáveis que aparecem na expressão. Ou seja, se por acaso o polinômio não tiver apenas uma variável, se ele tiver mais de uma variável envolvida, variáveis diferentes, né? Então, o grau é a soma dos expoentes dessas variáveis que estão na expressão. Por exemplo, este monômio que está aqui, ele não é formado com uma variável só. São 3 variáveis. Uma que é x, outra que é y e outra que é z. E cada variável tem o seu expoente. O expoente da variável x é o 3. O expoente da variável y é o 2 e o expoente da variável z, que não está escrito aqui, né, mas eu sei, é 1. Certo? Então, este aqui é um monômio que não tem apenas uma variável, ele tem 3 variáveis. Neste caso, o grau deste monômio é a soma dos expoentes das variáveis. 3 mais 2, mais 1, que é a variável, o expoente da variável z. Como deu 6, então eu digo que este monômio é um monômio do 6º grau. Então, cuidado. Quando ele tem uma única variável, qual é o grau? O maior expoente dessa variável. Quando tem outras variáveis no mesmo monômio, então eu digo que o grau desse monômio é a soma dos expoentes das suas variáveis, ou das letras envolvidas. Ok? Sobre polinômios agora. Voltando. Se a gente tem vários monômios formando operações entre si, somados uns com os outros, ou diminuídos uns dos outros, etc., pode ser este polinômio com uma variável só ou com muitas variáveis. Exemplo: polinômio com uma única variável, que é x. Outro polinômio com 2 variáveis, uma que é m e a outra que é n. São letras diferentes representando números diferentes. Outro polinômio a uma variável. Então, só para a gente recordar, que foi dito no slide anterior, esse é um polinômio com uma variável. Grau dele é o maior expoente da variável, 2. Então, esse aqui é um polinômio, um binômio do 2º grau. Outro polinômio a uma variável só. Grau dele, maior expoente da variável. Como o maior expoente da variável é 3, esse aqui é um polinômio do 3º grau. Polinômio com mais de uma variável, no caso m e n. Expoente da variável m, 1. Expoente da variável n, 2. Grau deste polinômio, soma dos expoentes das variáveis, 2 mais 1, 3. Um binômio com 2 variáveis e ele é do 3º grau. Tá bom? Operações principais com polinômios.
vamos ver como é que a gente pode operar monômios e operar polinômios. Vamos por partes. Adição e subtração. Apenas podemos somar ou diminuir dentro, dos polinômios envolvidos aqueles termos que forem semelhantes. Mas, professor, o que é que são termos semelhantes? Termos são os números e letras que compõem o monômio e o polinômio. Por exemplo, este polinômio que está aqui, olha, tá vendo? Ele é um polinômio que tem 1, 2, 3, 4 termos. Este é um binômio, um polinômio com 2 termos, por isso binômio. A mesma forma, este é um binômio, um polinômio com 2 termos. Cada termo, expresso aí por um monômio. Aqui, esse é o primeiro termo, segundo termo, primeiro termo, segundo termo, primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Quando você vai fazer uma adição ou subtração de polinômios ou de monômios, eu só posso somar ou subtrair os termos que forem semelhantes. E o que é isso, professor? Semelhantes são termos que possuem a mesma parte literal. Então, o que são monômios semelhantes? São monômios que possuem a mesma parte literal. Parte literal, parte de letra. Por exemplo, nesses dois monômios que estão formando esse binômio aqui, o primeiro termo não é semelhante ao segundo. Ah, professor, mas tem a mesma letra? Sim, mas essa letra ela é x elevado ao quadrado. E aqui ela é x elevado a 1. Então, elas não são iguais. Tá vendo? Aqui é x ao quadrado. E nesse outro monômio é só x. E x não é a mesma coisa que x ao quadrado. Portanto, esses dois monômios não são semelhantes. Portanto, eu não posso fazer assim: 3 menos 5 dá menos 2. E aí escrever x ao quadrado, x. Por exemplo, vou fazer outra conta. Não posso somar nem subtrair termos que não sejam semelhantes, ou seja, que não tenham a mesma parte literal, igual. Acabei de falar, 3x ao quadrado e 5x não podem, essa conta não pode ser efetuada, essa subtração, porque os termos, as parcelas aqui envolvidas, não são semelhantes. Uma é x ao quadrado e a outra é x, então não dá para fazer a conta. Agora, este aqui, essa soma, veja que a parte literal desse monômio é m ao quadrado, n ao cubo. E a parte literal deste também é m ao quadrado e n ao cubo. Então, como as partes literais são iguais, esses dois monômios são semelhantes. Então, eu posso efetuar a conta. 5 m ao quadrado, n ao cubo, somado com 2 m ao quadrado, n ao cubo, vai dar 7 m ao quadrado, n ao cubo. Porque eu estou somando 5 dessa coisa com mais 2 desta mesma coisa. 5 coisas mais 2 da mesma coisa, 7 dessa coisa. Colocando assim para fazer uma maneira de falar que fica mais fácil de entender. Tá bom? Então, por enquanto, nós vamos ficar neste vídeo para a aula de hoje. Nas próximas aulas, nós vamos dar uma olhada em outras operações que podemos fazer
e aprofundar um pouco mais nas operações com monômios e polinômios. Até a próxima então. Tchau para vocês.